Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher. Boa tarde. Hoje no programa Você Mulher, você vai conhecer a história da Gersilene, que aos 5 anos de idade sofreu abuso sexual. Em nossos estúdios também temos a convidada, a doutora Eliégina Aparecida, que é mastologista e que vai esclarecer tudo sobre o câncer de mama. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Um prazer recebê-la aqui. É um prazer foi meu. Nós vamos agora à nossa matéria do dia. Ana Paula entrou em desespero quando descobriu o câncer. No primeiro momento eu pensei que eu ia morrer. E dá uma sensação que você vai morrer dali uma semana. E a descoberta veio quando ela menos imaginava. Eu estava amamentando meu filho, comecei a sentir um nódulo no seio e achei que era devido à amamentação, algum leite empedrado, mas mesmo assim procurei um médico. Ana fez uma ultrassom, mas o médico disse que não era nada. 6 meses depois, ela fez uma mamografia. Ana Paula não só descobriu que tinha câncer, como o tumor já estava num estágio avançado. Ela retirou parte do seio e até hoje faz quimioterapia. Para ela, foi devastador ser atingida pela doença e perder o símbolo da autoestima da mulher, os cabelos. Uma fase muito difícil, principalmente porque quando o médico fala que a gente vai fazer a quimioterapia, a gente já sabe que vai perder os cabelos. Uma quinta-feira tomei a decisão, falei, vou cortar, porque você penteia o cabelo e sai. Chumaços, em aqueles cabelos. Ana Paula tem 35 anos e faz parte de uma nova e triste estatística. Nos últimos 3 anos, triplicou o número de mulheres com câncer de mama antes dos 40 anos de idade. Há alguns motivos que explicam isso. Um deles é que o diagnóstico é muito mais precoce. E como ele é de uma evolução lenta, antigamente descobriam-se numa idade mais avançada, hoje em dia já se descobre numa idade mais precoce. Foi o que aconteceu com Rosiane. Ela sempre fez exames preventivos e numa mamografia descobriu que havia algo errado. Diagnóstico eu só tive em uma mama, mas a probabilidade de reincidência no outro seria muito grande. Ela optou por retirar os seios e na mesma cirurgia fez a reconstrução com implante de próteses. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o que mais mata entre as mulheres. Só este ano deverão surgir 49 mil novos casos da doença. Para os médicos, o diagnóstico precoce é a única chance de cura. Um tumor de mama dobra de tamanho a cada 3 meses. Para cada 1 milímetro de aumento do nódulo, as chances de cura diminuem 1%. Os exames preventivos são fundamentais para o diagnóstico precoce. O primeiro é o autoexame das mamas. Procure um médico caso sinta qualquer alteração. Um caroço, uma vermelhidão, uma alteração da característica da pele, ou se tem dor, ou se está inchado, ou se houve uma turgescência, ou se saiu uma secreção pelo bico, um carocinho debaixo do braço. Mas há tumores que não são detectados no autoexame e, por isso, é preciso ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. O Instituto Nacional do Câncer também faz um alerta. Os exames são importantes, mas é bom ficar atenta a outros cuidados. Estima-se que a alimentação saudável, manter o peso adequado e praticar atividade física, só essas recomendações, se seguidas, as mulheres poderiam reduzir em 28% o risco de ter o câncer de mama. Para a mulher que enfrenta um câncer, muita coisa muda, mas a lição que fica é a mesma para todas elas. A de que viver vale a pena. Eu quero viver mais, cuidar do meu filho. Você passa a dar mais importância às pessoas, não às coisas materiais. E a partir de agora, as nossas linhas estarão abertas para atender você que deseja tirar dúvidas com a doutora Eliégina. Doutora, o número
é assustador, né? Super. E acho que assim, a tendência é cada dia aumentar mais. Aumentar, pelo hábito de vida que a maioria das mulheres no dia a dia, trabalhando, acaba esquecendo de ir ao médico e fazer um controle adequado. E outro na alimentação errada, né? Então, hoje, com certeza, como eu falei anteriormente, o alvo da moda é o câncer. Então, assim, temos que ficar de olho, temos que nos policiar, temos que procurar o ginecologista e fazer os exames adequadamente. Agora, deixa eu começar aqui, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. A partir de que idade a mulher começa a fazer esse exame e se há uma diminuição a partir de 70 anos, por exemplo? Porque geralmente a gente começa, dizem, aos 40, né? Mas para-se algum tempo ou não? Tem que fazer o resto da vida a partir do momento que você começa a fazer esse exame? Na verdade, assim, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é preconizada a cada anual a partir dos 40 anos. E a partir dos 70 anos, realmente teria que ser avaliado cada caso. Só que hoje em dia, a perspectiva de vida do ser humano está sendo muito grande. Então, hoje, a mulher de 70 anos não é a mesma mulher de 70 anos há 10 anos atrás. Então, são mulheres que dirigem, são mulheres que pensam, são mulheres que questionam, são mulheres que se cuidam. Então, não são aquelas pacientes de 70 anos acamadas, são 70 anos que está na atividade como se fosse uma paciente de 30 anos. Então, não, ela tem que ser feita anualmente, a cada 70, com 80, com 90 anos. Desde que ela esteja sadia, que ela esteja apta, que ela esteja viva, que ela esteja ativa, tem que ser feita anualmente. E, doutora, é uma questão hereditária? O câncer de mama também ele é hereditário. Existe uma mutação, que é a mutação genética, que quando há essa mutação, que é o BRCA1, o BRCA2, quando há essa mutação no gene, então, ou seja, aquela família, ela está enfadada realmente a desenvolver o câncer de mama, que é muito comum, por exemplo, a avó tem câncer de mama, a mãe tem câncer de mama, a filha tem câncer de mama, que é uma alteração genética. Mas a grande maioria dos cânceres não são genéticos e não são familiares, ou seja, é um caso à parte naquela família. Então, quer dizer que sim, para saber se a pessoa tem uma predisposição, é bom ela olhar para a história da família. A história familiar é muito importante, porque é a história familiar que vai direcionar se aquela paciente realmente ela pode ter uma predisposição genética ou não. É lógico que existe o teste genético, só que o teste genético ele é muito caro. Então, assim, aquelas pacientes que realmente têm uma história altamente positiva para câncer de mama na família, ou seja, avó, tios, irmãs, e que têm condições de fazer esse teste genético, aí seria interessante, porque aí, no caso, vai ver a deleção desse gene na pessoa que está com câncer e vai procurar naquela que está querendo saber se está com câncer ou não, se ela tem esse defeito no gene ou não. Uma outra perguntinha, a pessoa que tem essa predisposição, ela pode fazer reposição hormonal? Não é adequado, porque assim, grande parte dos estudos mostra uma associação da terapia de reposição hormonal ao câncer de mama. Principalmente aquelas pacientes que têm a tendência a ter câncer de mama. Então, assim, se você tem a tendência, se você está sabidamente que você tem um problema genético para câncer de mama e que você vai tomar um hormônio que ele vai aflorar esse câncer, então é quase que um suicídio. Você está sabendo que você está tomando uma coisa que vai te acarretar em um problema. Qual a orientação que daria para essa mulher? Porque geralmente a mulher fica mais irritada, existem alguns fatores que influenciam, né? Isso. Hoje em dia, assim, a TPM, ou a tensão pré-menstrual, ou até mesmo o climatério, né, ou a menopausa, que toda mulher tem medo. Ai, a menopausa, como vai chegar? Eu vou estar morrendo de calor, eu não vou conseguir, eu não posso tomar hormônio. Não. Hoje em dia nós temos atividades físicas. Então, se você faz atividade física regular, e regular mesmo, né, segunda e terça, ou uma vez na semana, regular não. É o quê? Diariamente? Diariamente, no mínimo 30 minutos. E atividade aeróbico. Então, ou seja, fazer com que o coração realmente acelere. Então, se você faz uma atividade física, você tem uma vida mais regrada, livre de álcool, livre de cigarros, de gorduras, uma alimentação mais adequada, com certeza você vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí, aquelas pacientes, mas eu já fiz de tudo e nada melhorou. Existem fitoterápicos. Que funcionam tanto quanto?
Tanto quanto, não vou ser hipócrita aqui não, mas assim, que melhora uns 80, 90% das ondas de calor, da irritabilidade, da ansiedade, do nervosismo, da disposição de ter relação. Então, tudo isso, com os fitoterápicos, eles melhoram bastante. Ok, doutora, a Mariana de Jardim Marajoara, ela tem uma dúvida. Vamos lá. Boa tarde, a minha pergunta para a doutora é a seguinte: além dos exames de rotina e do autoexame, existe algum sinal que identifique o câncer de mama? Claro, não, existe sim. O mais importante realmente é naquelas mulheres que ou não têm condições de ir no ginecologista, ou aquelas mulheres que às vezes são atarefadas no dia a dia e acabam esquecendo, realmente é o autoexame. O autoexame é muito importante para a mulher se conhecer. Uma vez que você conhece a sua mama todo mês, você sabe que se no mês seguinte aparecer um carocinho, é uma coisa errada. Mas qual período, assim, para você fazer esse autoexame? O ideal é uma semana após a menstruação. Acabou a menstruação, uma semana após a menstruação. Aquelas pacientes que não têm menstruação, direciona um dia, todo dia 15 do mês é o dia do meu autoconhecimento. Vai na frente do espelho, fique de um lado, do outro. Vamos analisar, vamos se conhecer. Porque se eu conheci e ver que eu não tinha nada e no mês seguinte apareceu um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, uma azeitona, alguma coisa diferente, um vermelhinho, uma descamação, vou procurar um mastologista. Mas é muito importante. Então, antes da gente continuar aqui, porque tem ainda várias perguntas, nós vamos a uma outra matéria e já voltamos. Jennifer era uma executiva de Nova York, Ângelo fotógrafo. Os dois se apaixonaram e se casaram em setembro de 2007, no Central Park, ao lado da família e amigos. Tudo parecia perfeito. 5 meses depois, uma triste notícia. Jennifer foi diagnosticada com câncer de mama. Mesmo sem perspectiva, os dois juntaram forças para enfrentar a doença. Em seu blog, Jennifer escreveu: respira fundo, virou nosso mantra. A ansiedade costumava chegar sem avisar e nós percebemos que aquilo não era um sonho. Em 2008, Jennifer venceu o câncer de mama. Menos de 2 anos depois, novos exames mostraram que a doença tinha se espalhado para outras partes do corpo. No verão, antes de Jennifer morrer, passamos uma semana no mar com sua família. Naquele momento, Jennifer estava por alguns meses usando um andador, porque o câncer havia se espalhado pelo quadril e ela estava com dificuldades para caminhar. O câncer tinha atingido os ossos do quadril, fígado e cérebro de Jennifer. Depois de alguns dias na praia, ela decidiu entrar no mar com a ajuda de sua irmã e o marido. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Olhar Jennifer flutuando no mar, sentindo a brisa, o quebrar das ondas e se divertindo. Naquele momento, o câncer não existia. Foram várias sessões de quimioterapia, um tratamento agressivo que destrói as células cancerosas, mas danifica também as saudáveis. A luta do casal virou um documentário fotojornalístico. O projeto foi batizado como A Batalha que Nós Não Escolhemos, a luta da minha mulher contra o câncer de mama. Hoje, esse projeto serve de alerta para as mulheres que lutam contra a doença. Ângelo lembra que antes de dormir, o casal costumava falar da melhor e da pior parte do dia. A parte boa deixava por último, para que Jennifer pudesse dormir feliz. No dia em que a saúde piorou, Ângelo foi para casa com a mulher e reuniu os melhores amigos e a família. E perguntou o que mais ela tinha amado naquele dia. Jennifer pensou por um momento e olhou fundo nos meus olhos como nunca tinha olhado. E disse, eu amei tudo isso. Jennifer morreu aos 40 anos de idade em 2011. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com a Gersilene. Mas, enquanto isso, doutora, vamos lá.
A mamografia deve ser feita de quanto em quanto tempo? Anualmente, a partir dos 40 anos. A partir dos 40? Dos 40 anos, anualmente. Com ou sem, fez o autoexame, não viu nada, ela tem que fazer? Tem que fazer. A mamografia não é um exame doloroso, dá para ser feito, não é o bicho de 7 cabeças. E ultrassom não substitui? Não, não. O único exame que detecta realmente câncer de mama é a mamografia. Ok, pode falar, Carlinhos. Tem um comentário aqui no e-mail, doutora. Zezé de Campo Limpo, ela pergunta, geralmente quando se fala em tratamento de câncer, é um susto para as mulheres, pois a primeira sensação vem a baixa autoestima pela queda de cabelo. Existe algum tipo de tratamento menos agressivo para atacar especificamente as células cancerígenas e provocar pouco dano às células normais e o cabelo permanecer intacto? Existe sim, mas o problema é que o câncer de mama, o tipo de tratamento mais adequado é com um tipo de química que realmente cai o cabelo, porque ele agride realmente o bulbo cabeludo. Então, por isso que é importante fazer esse tipo de quimioterapia que vai atuar realmente no câncer de mama. É lógico que tem algumas pacientes que têm câncer de mama que a gente utiliza outro tipo de quimioterapia que não mexe no cabelo. Então, existe. Só que, normalmente, grande parte dos cânceres de mama, a gente, infelizmente, tem que usar essa quimioterapia que cai o cabelo, que é a vermelhinha, que todo mundo tem medo dela. E, doutora, uma coisa assim que eu particularmente não sabia... Homem tem câncer de mama? Tem sim. Homem tem câncer de mama. O interessante é que o homem, ele descobre precocemente, porque a mama é menor e o homem, ele fica assim, mas normalmente ele tira a roupa e alguém fala, não, mas sua mama está diferente, uma está maior do que a outra. Então, normalmente o câncer de mama em homem é detectado mais precoce, mas existe e é frequente. E também é verdade que a mulher que tem o tecido gorduroso produz maior quantidade de hormônio feminino e por isso é mais vulnerável ao câncer? Existe um risco maior das pacientes obesas. A gente está falando de obesidade, não é de uma gordurinha a mais, não, é obesidade. É obesidade ao câncer de mama. Por isso que em qualquer tratamento que seja, em qualquer tipo de doença, não só o câncer, a gente pede para redução do peso, né? Então, ter atividade física, ter um controle alimentar adequado, mas que infelizmente existe uma produção maior. Mas que relação existe? Por quê? Existe uma produção maior porque a conversão da gordura é feita em estrogênio e esse estrogênio realmente, ele pode, em algumas pacientes, pode desenvolver o câncer de mama. Eu tenho mais uma pergunta, é a Ábida, a nossa última participante. Olá, boa tarde. A minha pergunta hoje, referente a esse tema, é: a pílula anticoncepcional, ela aumenta o risco dessa doença? Não, a pílula não. Não tem nenhum estudo cientificamente comprovado que o anticoncepcional realmente desenvolve o câncer de mama. O que a gente sabe é que são mulheres na menopausa que a reposição hormonal, que nada mais é do que um anticoncepcional, só que em doses maiores e hormônios diferentes, que podem acarretar em câncer de mama. Mas até hoje, falar que anticoncepcional dá câncer de mama, não. É claro que é hormônio. Então, por ser hormônio, nós não recomendamos nas pacientes, por exemplo, que têm uma história familiar muito positiva para câncer de mama e que não fizeram teste genético. Então, naquela paciente que a avó tem, que a tia tem, que a mãe tem, que pode ser que seja um fator hereditário, essas pacientes, normalmente, quando vão ao mastologista, para ter uma informação, ou é necessário, eu posso utilizar um anticoncepcional, normalmente a gente não aceita. Então, a nossa última perguntinha, é bom então que a mulher, depois dos 40, procure realmente um mastologista? Assim, o mastologista... É que geralmente ninguém passa por mastologista. Qual que é a diferença do mastologista com o ginecologista, né? O ginecologista vê a mulher como um todo. Lógico que ele sabe olhar a mama, mas o mastologista é um médico que só estudou mama, então ele vive em função da mama. Então, se a paciente faz uma mamografia e às vezes o laboratório erra esse laudo, o ginecologista, ele vai ler o laudo e vai falar, olha, a sua mama tá linda, não tem nada na mamografia, o ultrassom tá bonito. Então, ano que vem, você volta novamente. Já o mastologista, não. Ele vai ver a mamografia
todo mastologista, ele sabe fazer mamografia, então ele sabe se aquela mamografia foi bem feita ou mal feita, se a qualidade do aparelho é bom. E se a pessoa que laudou, realmente laudou correto, porque às vezes fala, olha, não, ele deixou de ver uma manchinha aqui, essa manchinha aqui nós vamos fazer uma biópsia nela, talvez pode ser alguma coisa. Por isso que é importante passar no mastologista. Doutora, muito obrigada, Imagina, meia nossa conversa. Adorei. Espero tê-la aqui novamente. Com certeza. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a história da Gersilene. Essa aqui é a minha vida. Aos 10 anos de idade, eu organizava pecinhas de teatro para apresentar para a turma da 4ª série. Eu já tinha uma ligação muito forte com teatro, com dança, com tudo que era arte. Teve um momento da minha vida que eu acabei escondendo esse brilho. Eu fiquei muito pautada pelo que os outros achavam de mim. Acabei preferindo me esconder um pouco. Mas o teatro acho que sempre foi maior do que eu. O teatro não me deixou desistir. Uma das coisas que me deixavam muito chateadas é que eu tinha que esperar sempre o convite aparecer. Comecei a produzir os meus espetáculos. Foi bem legal, porque daí eu podia começar a escolher os textos que eu queria fazer, escolher as pessoas com quem eu queria trabalhar. Quando eu fui fazer minha primeira novela, eu estava fazendo TV, teatro e produzindo. No último dia dessa peça que eu estava fazendo, eu recebi a notícia que meu irmão morreu. E era o último dia do espetáculo. Eu tive que decidir se eu subia no palco ou não. E eu subi. Show não pode parar. E eu fiz a peça. Foi a apresentação mais difícil da minha vida. Eu entendi que o meu lugar era no palco mesmo. E então eu fui convidada para fazer uma minissérie, que foi, eu acho que um dos trabalhos mais lindos que eu fiz até hoje. Minha carreira deslanchou mesmo, eu fui muito elogiada. Dentro da emissora eu também comecei a desenvolver um outro trabalho, não só como atriz, mas como produtora cultural. A minha tarefa é descobrir coisas legais para a emissora. Eu me orgulho de ter persistido, de não ter desistido quando todo mundo falava para eu desistir. Sabe como é que é? Quem sou eu? Eu sou uma mulher que não desiste, enfrenta os medos e vai em frente. Eu sou Janaína Ávila, atriz, artista, produtora cultural, guerreira. Estou no caminho certo. Eu sou a Universal. Lembrando que assim, nós trouxemos a doutora, ela comentou sobre essa questão da mama, né? Mas jamais podemos esquecer que para Deus, né, Carlinda? Nada é impossível. Nada é impossível, né? E lembrando também que a partir de agora você pode ligar e desabafar sobre o seu problema pelo telefone 5644-5210 e também pelo e-mail vocemulher@r7.com. A Gersilene está aqui comigo e vai contar o drama que ela sofreu tão nova. Mas daqui a pouquinho, Gersilene, nós vamos à nossa matéria e já voltamos. Hudson da Silva tem 35 anos. É casado, tem 2 filhos e 2 enteadas. O homem teria abusado sexualmente de uma menina. Ele se tornou um amigo, né? Ele frequentava a nossa casa, ele comia na minha mesa, os filhos dele dormiam aqui, as minhas filhas dormiam lá. E ele era acima de qualquer suspeita. A garota completou 14 anos recentemente e tinha 13 quando foi atraída. Ela se apaixonou por Hudson. Estou me sentindo enganada, sabe? Porque ele me prometeu muita coisa. O que ele te prometeu? Prometeu que ia resolver esse negócio com a mulher dele. E depois disso, a gente ia tentar conversar com os meus pais. Meninas nesta faixa de idade estão com o corpo em desenvolvimento, cheias de dúvidas, carências. O cenário perfeito para um homem com más intenções. Primeiro, ele ganha confiança. Ele considerava eu e minha irmã como filhas dele. E a gente considerava ele como pai. Aos poucos, o envolvimento aumenta. O que era uma suposta relação paternal se transforma. Ele veio me perguntar o que tinha acontecido, porque eu estava tão triste. E aí a gente acabou se beijando. A menina diz que aos 13 anos teve relação sexual com um homem. Minha mãe e a mulher dele tinham saído.
e a enteada trabalhava. E como eu e minha irmã não queria ficar aqui sozinha em casa, a gente foi pra lá. Aí minha irmã e os filhos dele saíram para brincar e só ficou a gente. Aí foi aí que aconteceu. E foi sua primeira vez? Sim. A lei diz que ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime mesmo que exista o consentimento. A criança não tem noção das consequências dos atos. No caso da criança ter consentido ou não, perante a legislação brasileira, existe a presunção da violência. Ela independe de consentimento do menor ou não. O acusado de seduzir a menina insiste em negar tudo. Estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Você não fez nada? Não fiz nada, eu não fiz. Mas mensagens de celular complicam a versão. Hudson enviava todo dia recados para ela. Chegou a escrever: "Você é um tesouro que estava escondido. Agora é meu, pois achei. Te amo. Continue sendo essa mulher eternamente. Boa aula, minha gata." É verdade. Histórias mais comuns do que se imagina. Um caso de abuso difícil de provar. O homem que seduziu uma menina de 13 anos. Então, lembrando que o nosso telefone é o 5644-5210. E agora a Gersilane vai contar pra gente como tudo começou, Gersilane. Então, começou aos 5 anos, né? Eu tinha 5 anos de idade e o meu pai, ele trabalhava com pessoas, ele tinha funcionários, né? Ele era empreiteiro e também dava aula. Então, ele e a minha mãe ficavam fora o dia inteiro de casa, né? E a gente ficava com uma moça que cuidava da gente. E tinha um senhor que trabalhava com ele, com o meu pai. Então, assim, era de confiança. Ele estava amigo da família. Ele estava dentro de casa. Ele tinha acesso a tudo em casa. Então, assim, ele levava bala pra gente, convidava a gente, vamos nadar. E ali onde começava, ele aliaciar a gente, né? Ele passava a mão. Isso com quantos anos? Eu tinha 5 anos. Isso foi de 5 a 7 anos. Até que chegou um dia que ele levantou a minha roupa, minha irmã estava mais para baixo nadando, e ele veio para cima de mim, e onde eu comecei a gritar e a moça ouviu. Aí ele saiu correndo e foi onde tudo começou, assim. Eu tinha muito medo, né? Eu via ele, eu já começava a tremer. Porque houveram outras vezes, não acabou aí? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Aí depois a gente foi para a cidade para estudar, né? A gente morava do lado da casa da minha avó e tinha os meus tios também. Né? E nessa altura você chegou a comentar alguma coisa com a tua mãe? Comentei. A gente comentava assim com a minha mãe, né? Eu comentei uma vez com a minha mãe, olha, assim, não falei o que acontecia, porque naquela época a gente não sabia o que era sexo, né? A gente não conversava. Ela responsável por vocês, ela não chegou a comentar? Ela comentou com a minha mãe. Comentou? Ela que comentou com a minha mãe. E a minha mãe, assim, ela não chegou a perguntar o que aconteceu, assim. Então, assim, ela também tinha vergonha de falar que antigamente era assim. Mas ela acreditou na sua história? Ela acreditou, no momento ela acreditou na minha história. Porque assim. isso é um ponto importante, né, Carlinda? Porque quando a criança chega a procurar a mãe para falar de um caso desse, a mãe tem que parar, tem que escutar, tem que acreditar, porque uma menina de 5 anos é capaz de inventar uma história dessa? Não, é impossível. E depois, com 5 anos de idade, ela não está na sua razão. É uma criança. Então, ela sabe que que algo se aproximou dela, mas ela não sabe identificar. Então, o que acontece com essa criança? Ela se fecha, ela começa o quê? A se isolar, ela começa a se trancar dentro dela. Foi isso que aconteceu com você? Foi o que aconteceu comigo. Eu era triste, eu tinha medo, para dormir eu queria sempre ter alguém do meu lado, sabe, para conversar. Eu acordava à noite, eu falava, você está aí? Que eu chamava o nome da minha irmã, você está aí? Ela, não, estou aqui. Então, são reações típicas, né, de uma criança que está sofrendo de alguma forma, assim, né?
E Isso. depois disso, houveram outras vezes e toda vez que acontecia alguma situação, você comentava com a sua mãe? Não. Aí você eu nunca não mais comentava, comentou? não comentava com a minha mãe. E essa pessoa continuou tendo acesso à sua casa normalmente? Normalmente. Até que eu acredito que a menina falou com a minha mãe e ele sumiu. Depois que ele viu que ela ouviu, ele sumiu e não teve mais acesso em casa. Coisa, Fátima, que é importante identificar, né, na criança, quando a mãe sabe, ela não tem que ver a criança como alguém, logicamente, não desconhecido porque é filho, né? Mas eu digo assim, no sentido que às vezes quando a criança vai falar para a mãe tem uma reação contrária. Porque a mãe geralmente o quê? A mãe acolhe, a mãe... qual é o objetivo dela? Ela gosta de trazer a criança o quê? Geralmente é bom trazer para perto, porque quando você traz essa criança para perto, quando ela foi abusada, ela não tem a sensação de medo, porque já existe esse medo dentro dela, porque geralmente o abusador, Fátima, ele ameaça, ele ameaça. Você sofria ameaça? Muitas, ele falava, ninguém vai acreditar em você, né? No segundo abuso, então... Eram muitas ameaças. É uma sensação de impotência, né? Impotência, porque ela é uma criança. E aí, depois foram várias vezes, o medo veio, a insegurança, a sensação de culpa. E que jovem você foi se tornando diante de tudo isso? Eu me tornei uma jovem sem expectativa de vida, assim. Eu tinha oportunidades, né? A gente tinha uma condição de ter uma vida, assim, avançada, estudar. Então, assim, eu comecei a ter problemas na escola, dificuldade de aprender. Eu cheguei a apanhar na escola, ser chamada de burra. Então, tudo devido a esses abusos. Porque você se fechou naquele fato? Eu fiquei naquele, assim, era 24 horas no pensamento. Ele vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Eu não vou ter mais... Todas as pessoas que se aproximavam de mim... Todos os homens que se aproximavam de mim, eu já achava que ia acontecer. Chegava à noite, a gente sentava para conversar e vinha, eu já pensava, será que vai acontecer a mesma coisa? E foi onde foi surgindo. E não acabou por aí, porque você não estava acabou. Me contando Ainda veio o pior. Aí Pode foi falar, onde aconteceu o pior. Que a gente foi morar na cidade para estudar, a gente morava do lado da minha avó. E um parente meu, né, da minha família, que o familiar, eu acho que é um dos piores, assim, quando é com a família, né, porque da família você espera segurança, proteção, confiança, né? Confiança. E um desses que começou a nos aliciar. Aí você voltou a viver tudo? Voltei a viver tudo de novo. Com uma cabeça pouco mais madura, né? Nessa altura você tinha quantos anos? Já entendia, né? Já sabia, eu estava com uns de 12, 7. Foi a partir dos 7 que a gente foi estudar, ele já começou a aliciar a gente. E quando aconteceu o fato mesmo, eu tinha de 12 a 13 anos. E nessa altura você não comentou com a mãe porque envolvia família? E penso eu que seja uma reação normal na cabeça de muitas meninas que passam isso também, né, Carlinda? Sim, porque é você que trata, né? ali no projeto Raab, você está envolvida bastante com essa questão. Com essa questão. Fala um pouquinho. E é difícil realmente, Fátima, principalmente na infância. Quando você já tem uma certa maturidade, você enfrenta, né? Você, dependendo da sua realidade, você enfrenta. Mas para uma criança, uma jovem, é mais difícil, né? Mas o importante é isso, é realmente você falar. Você falar e a família proteger, a família acreditar em você. Porque a partir do momento que a família não acredita, o que é que acontece? Você carrega culpas dentro de você que, na verdade, essa culpa não existe. Né? Porque foi o que ela falou, ela se sentia culpada. Mas exatamente e culpada de quê? Se você era uma criança, não estava ali de forma alguma fazendo um papel de uma menina sensual, provocativa, em nada. Então, assim... Essa sensação de culpa... É terrível. Você carrega ela... Sem ter por muitos anos se você não reage. Você tem que reagir. E eu acho que também, assim, eu não sei, né? Mas eu penso que o fato da pessoa colocar isso para fora, essa experiência dela para fora, ajuda ela a resolver essa questão, né? Esse é o papel fundamental do projeto, né? Que nós cuidamos, porque é você ouvir.
porque isso ela traz de muitos anos, que ela guarda com ela. É algo assim como uma caixinha ali a ponto de explodir. Somente que quando ela consegue falar, é o momento que ela tira toda aquela pressão, aquela emoção, tudo aquilo que ela vive presa durante tanto tempo. E isso faz bem para ela, muito bem. E como é que isso refletiu na sua adolescência? Depois você teve um namorado. Como funcionou isso? Comecei a namorar, né? Foram 2 anos de namoro. E assim, eu evitava ele de todas as formas. E o homem do mundo, né? Ele não aceita isso. O namoro é como se tivesse casado. Uhum. Só que eu rejeitava, eu tinha medo. Por um lado, foi bom essa rejeição, né? Meu esposo agradece. Então, assim, eu tinha muito medo, eu empurrava ele, até que ele chegou num ponto e falou assim, olha, não te quero mais. Uhum. Aí veio o meu... Aí eu acho que assim, nessa altura, sua cabecinha já devia estar a 1000, porque você já vinha de um drama, né? E depois desse drama, administrando aquela situação toda, esse medo, acho que uma insegurança, penso eu que assim, uma eterna desconfiança de que será que ele vai fazer a mesma coisa, né? Você lidando com tudo aquilo, ainda veio o término desse namoro. Por conta do seu medo. O medo, porque eu tinha uma imagem da relação monstruosa, né? Como se fosse, assim, a pior coisa do mundo, ter relação com o homem. Então, e isso foi que me prejudicou na época, né? Porque existe, né, Carlinda, toda essa questão que a criança tem que falar com os pais têm que dar apoio, tem que prestar atenção, tem que observar as reações. Mas ela, como menina, como mulher, depois de passado o tempo, e as sequelas disso tudo, né? São marcas que já não dependem mais de pai e mãe. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que você conseguiu vencer isso, porque são dores profundas. Um vazio dentro dela, né? Um vazio enorme que trouxe o quê? Muitas reações negativas para dentro dela e, como ela falou, ficou no pensamento, só no pensamento. E quando essas reações negativas ficam no teu pensamento, você pode descarregar muitos outros fatores, às vezes uma doença, uma depressão. Então, a importância dela colocar para fora e, claro, ela vai contar, né, Fátima, o que aconteceu para mudar. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Amor, não consegui emprego. Eu procurei o dia todo, fiz várias entrevistas e nada. Esse papo de novo? As contas estão vencendo, sabia? Eu não sei mais o que fazer. Nem eu. Uma palavra muda tudo. Eu procurei o dia todo, fiz várias entrevistas e nada. Fica tranquilo, você vai conseguir. Vai dar tudo certo. Então conta como você conseguiu superar essa dor. Então, aí depois de tanto sofrimento, né, de eu ter parado a minha vida, que na verdade a minha vida parou. Eu não desenvolvi nenhuma área da minha vida, eu não conseguia me desenvolver. Você até comentou que seus irmãos cresceram, construíram. E você eu ficou fiquei estagnada. Estacionada. Eu era tida assim como, ela é tímida, ela não tem... ela nunca vai se desenvolver, era o que eu ouvia, né? Mas ninguém sabia o que estava dentro de mim, né? O que eu passava, o que eu não tinha coragem de passar isso para os meus pais, eu não tinha coragem. E até que... Porque nessa altura a situação já tinha acabado, você não sofria mais nenhum tipo de abuso, mas as sequelas eram grandes. Grandiosas. Geralmente, assim, no ato é até mais fácil de você acreditar. Passaram-se muitos anos, né? Para você voltar no passado, então é muito difícil, né? Para você chegar para a tua família e relatar esse fato. E agora, Gersilene, tem muita gente nos assistindo, porque a gente pensa que é um caso ou outro, uma questão isolada, mas não. Infelizmente, o número é grande. Te digo, Fátima, que cada 8 minutos uma criança está sendo abusada. É surpreendente. É surpreendente. Então, agora, com certeza, tem alguém ouvindo, né, nos assistindo, e que vive esse drama. E você, como alguém que passou e venceu, e realmente, não simplesmente passou essa fase, mas superou, resolveu isso dentro de você. O que você diz para essa pessoa que está sofrendo? Então, eu digo que ela tem que procurar ajuda, ela tem que se abrir com os pais, tem que falar, ela tem que colocar isso para fora. Eu não tive
coragem de falar com meus pais, mas eu tive alguém que conseguiu ver isso em mim. Você buscou a Universal? A Universal. Conta pra gente. Eu fui atendida por um pastor, o pastor me atendeu, chegou em mim, muito atencioso, me recebeu muito bem e disse para mim, você tem um olhar triste, você esconde alguma coisa, mas faz de conta que eu sou seu pai, eu quero te ajudar. E me chamou numa sala reservada, ele e a esposa dele, e começou a me orientar, falar, olha, a gente está aqui para te ajudar, eu percebo que você tem um olhar triste, que você guarda algo dentro de você, e você pode confiar na gente que isso daqui não vai sair daqui. Aí foi onde que eu me abri para ele e contei tudo para ele. Foi como se tivesse saído um peso, como se eu tivesse saído ali porque eu acho renovada. Que enquanto a pessoa esconde essa história, eu acho que isso sufoca mais. E faz dela, porque eu penso que assim, é uma história, numa roda de 4 amigas, vamos supor, de repente só você se sente assim, meio que eu sou a única com esse drama na minha vida, né? Você se sente meio diferente, né? Depois você, muitas vezes, gera o quê? Uma raiva, uma mágoa, né? E nesse caso de abuso, a primeira coisa é você ser realista. E depois você se perdoar. Se você se perdoa, se você entende o que aconteceu com você, você se dá até a oportunidade que na tua experiência você vai ajudar outras pessoas. E olhar para frente, né, Carlinda? Exatamente. Porque o que adiantava? Você ficar parada ali sofrendo, administrando aquele monte de sentimento. A pessoa, você que de repente está nos assistindo e está vivendo esse drama, procura ajuda. Procura uma igreja universal mais próxima da sua casa ou procure a gente mesmo. A gente costuma ficar aqui durante a semana, se você agendar por e-mail, a gente vai te atender aqui na Avenida João Dias, 1800 em Santa Amaro, ou na sua igreja mais próxima, ou aí no seu estado, enfim. Procure ajuda, converse com alguém que realmente tem alguma coisa para te dar, que pode te direcionar para o caminho certo, a fim de que você venha reescrever a sua história. Porque, sem dúvida nenhuma, essa pessoa que foi usada para marcar a sua vida, ela não fez em sã consciência, ela fez usada por uma força maligna. E essa força maligna, ela deixa sequelas dentro de você. Essa raiva, esse medo, essa insegurança, tudo isso que está dentro de você te atrapalhando, isso daí é um mal. Não pense você que é simplesmente uma consequência de uma situação que você viveu. Porque ela viveu essa situação, mas hoje ela não tem mais isso. Ela venceu, ela superou, ela perdoou, ela se perdoou, ela perdoou a pessoa que fez tudo aquilo. Hoje eu oro por essa pessoa, né? Eu peço que Deus tenha misericórdia, que ela precisa de ajuda também. E eu quero que ela alcance o que eu alcancei, que é a liberdade, né? Que eu acredito também que ele não é liberto, ele não é livre. Ele tem isso, ele carrega isso com ele também. Então você também é exemplo dela, você pode mudar a sua vida. Nós temos uma amiga, quer falar comigo? É isso? Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Então, eu queria dizer que eu também passei pelo mesmo problema 2 vezes. Fui abusada por um tio. Você está ouvindo? E há 3 anos atrás por um outro estranho. E que até hoje não consegui superar de tanto medo de sair, de acontecer de novo, porque como pode uma pessoa ser estuprada 2 vezes e a minha família não sabe? Ela comenta que ela foi abusada pelo tio. Doente, eu fui com a doença que ele me transmitiu. Estou perdida. Não estou conseguindo entender. Peço todo dia Deus. Amiga, olha, eu quero muito te ajudar. E vou fazer isso. Eu vou pedir para a produção pegar o seu telefone. Assim que acabar o programa, eu vou entrar em contato com você, tá bom? Eu mesmo vou te ligar, a gente vai conversar. Eu tenho certeza que a sua história vai mudar, tá bom? Mas é porque realmente eu não estou conseguindo te ouvir. A ligação está muito ruim. Fica impossível entender o que você está falando, tá bom? E como eu sei que é um caso delicado, eu preciso estar atenta ao que você está falando, tá bom?
peço desculpa, mas assim que acabar o programa eu vou ligar para você. Nós vamos acompanhar agora a mensagem da Cristiane Cardoso falando sobre o valor da mulher, numa reunião que nós tivemos bem especial com ela. Nós não dependemos das coisas, das circunstâncias, das pessoas para ter valor. Enquanto você pensar que o seu valor vem de um relacionamento, de um carinho, de uma família, dos seus filhos, do seu marido, do dinheiro, da roupa que você veste no seu corpo, você nunca vai achar o seu valor. Nunca. Porque você vai tentando conquistar essas coisas e essas coisas não vão preencher o seu valor. Nós temos um valor desde o momento que nós nascemos. Nós temos valor. As pessoas podem dizer, falar, criticar, te rejeitar, mas nada disso vai tirar o seu valor. Eu me lembro que nesse dia a Cris deu um exemplo muito bacana. Ela pegou uma nota de R$50, isso vai ficar marcado na minha cabeça. E ela amassou a nota, jogou no chão, pisou e falou assim: essa nota vai deixar de ser 50 porque ela está amassada, porque ela está pisada? Não, ela vai continuar sendo R$50. E assim também é a sua história. De repente você foi marcada, mas você continua tendo seu valor. Não é porque aconteceu esse episódio, por pior que tenha sido, que chegou ao fim. Não, de repente você pode fazer desse fim o começo de uma nova vida, assim como você fez, né? Fala um pouquinho. Então, o que mudou dentro de você depois desse dia que você conversou com o pastor, buscou a igreja, foi fazendo corrente? O que se resolveu dentro de você? Aí eu me tornei outra pessoa, né? Eu já sentia vontade de vencer, de querer fazer tudo aquilo que eu não fazia antes, né? Eu me senti leve, feliz, eu comecei a sorrir mais, eu comecei a ter mais amigos e todos foram percebendo essa mudança em mim. E eu comecei a me valorizar mais, né? A me cuidar mais, que eu não tinha nem vontade de me cuidar. Então eu me valorizei a partir desse dia. Foi como se tivesse nascido outra Gessilene. Abriram seus olhos. Com certeza. E eu queria falar também agora sobre o nosso projeto Raab, né, Carlinda? Isso. Porque nós temos um projeto muito especial que pertence ao Grupo Godlywood. Fala um pouquinho sobre ele. Isso, e geralmente o projeto Raab, ele recebe essas histórias, né? Moças que foram abusadas, senhoras, adolescentes, todo tipo de mulher que sofreu na sua infância ou adolescência ou até na sua maturidade algum tipo de trauma. Então esse projeto, o que ele faz? Ele resgata esse valor, ele resgata esse sofrimento, o sofrimento que a mulher traz dentro dela. Então esse projeto ele dá uma assistência mensalmente. Temos também uma reunião mensal só de mulheres, né? Que passaram por situações como essa. E ali nós emprestamos os nossos ouvidos, justamente para conhecer a história e orientar. E mostrar, né, que com Deus, Fátima, não há nada impossível. Com Deus você pode resgatar a tua autoestima, você pode arrancar de dentro de você todo o sofrimento. Com Deus, olha, você pode trazer aquela paz que você tinha quando você nasceu. Porque a criança, você vê, quando você coloca no berço, o que é que ela faz? Ela dorme. E muitas vezes, nós, quando passamos uma situação de abuso, você perde o sono, você fica transtornada. Então, o projeto Raab leva essa paz, essa tranquilidade, justamente para transformar o interior dessa mulher e mostrar o valor. E não é só do abuso sexual, a gente está falando da violência, né, doméstica, que pode ser também uma violência verbal até, né? Sim, verbal, porque quantas mulheres se sentem lá embaixo, porque convivem com um homem que a fazem acreditar que ela não tem valor. Às vezes, até no abuso, você passa também a violência psicológica, porque se sua família não acredita em você, ela começa a te tratar como se você fosse o quê? Uma pessoa incomum. E olha como isso deve refletir, porque se sua família não acredita em você, o que você espera da vida? Exatamente. Quem vai acreditar? E uma coisa... Mas olha, Carlinda, Deus acredita. Com certeza. Amiga, Deus acredita em você. Acredita na sua história e Ele quer reescrevê-la.
Ele quer dar um novo rumo. Ele quer te libertar dessa tristeza, dessa angústia, desse medo, desse vazio, dessa solidão, porque eu acho que é uma reação quase que automática a pessoa se fechar no mundo. Lógico, não é natural, você não espera por aquilo. Então, um choque para você. Você fica anestesiada. Geralmente, a mulher se anestesia e pensa que a vida é só isso. E que dia acontece essa reunião do projeto? Geralmente é a última quinta-feira de cada mês. Se você me permite, também vou deixar aqui, né, o nosso telefone do Projeto Raab, que é muito importante, que eu digo assim, enquanto a Delegacia da Mulher se fecha na sexta-feira, o Projeto Raab tem um telefone que fica 24 horas. Então, o nosso telefone é o 95349-0505. Mais uma vez, 95349-0505. 24 horas para te ajudar. E assim, não significa dizer que essa pessoa que vai, poxa, acho que eu vou participar dessa reunião. Não necessariamente ela tem que sentar lá e contar alguma coisa. Não, ela chega no anonimato, senta lá, fica quietinha. Muito bem recebida, temos um voluntariado muito bacana com amigas. Então, ela vai chegar tranquila. Se ela busca ajuda, e com o tempo, com certeza, ela por si vai se dar conta que ela precisa dessa ajuda e o melhor realmente é você colocar para fora esse sofrimento. E fora toda essa assistência do Projeto Raab, eu volto a repetir que você tem essa assistência em qualquer igreja universal do Reino de Deus. A qualquer momento, a hora que você entrar numa igreja, você vai encontrar alguém disposto a te ajudar. Assim aconteceu na minha vida, aconteceu na da Carlinda, na vida da Gersilene. E vai acontecer na sua também. Nós chegamos ao final do nosso programa e amanhã estaremos de volta. Deus te abençoe. You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are. Whether you model in a magazine, or you model pottery with grandma. Whether you're on the hot list or the not list. Whether you're head cheerleader or a high school dropout. Whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend. Whether you love yourself and love your life, or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart. Whether you're such a winner or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are. The reality is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible. Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability. And your responsibility is to find that woman and to set that woman free. This is who you are. And any voices in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear them, this is what you say. You say, "Nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things, for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome." And please, don't you forget it.